E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Pelo texto, sabemos que o grande dragão vermelho é o diabo, Satanás, conhecido como a antiga serpente. Essa antiga serpente é a serpente do Éden. Mas a pergunta é, como essa serpente virou um grande dragão vermelho? Sabemos que estamos na era final. Antes do anticristo se manifestar, virá o grande dragão vermelho lançado para a terra, que é o diabo. Mas antes do diabo se manifestar e antes do anticristo vir, o espírito do maligno já está operando e trabalhando sobre a terra, preparando todo o caminho para a chegada dele. Então, antes de eu te falar como é que a serpente virou o dragão vermelho, vamos entender de forma resumida o carnaval desse ano e o nível de batalha espiritual envolvendo tudo isso. Assista até o final esse vídeo para você entender cada detalhe. Eu sou o pastor Maxwell Fernandes e nesse vídeo eu vou te passar a maior revelação bíblica sobre o carnaval deste ano. Então já compartilhe esse vídeo e não deixe de colocar o seu comentário e a sua opinião aqui embaixo. Vamos começar com a famosa Sabrina Sato, que desfilou vestida de dragão vermelho. Segundo informações, a apresentadora Sabrina Sato estava usando a fantasia de dragão vermelho como forma de representar os guerreiros de São Jorge e os mensageiros de Ogum, em uma união entre o catolicismo e as religiões matriz africanas. Mas esse não foi o grande problema. O problema começou quando usaram a bênção apostólica que usamos na igreja, que é um versículo bíblico, de uma forma de zombaria. Disseram que o enredo, em nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos, amém, tinha como missão emocionar e chamar a atenção para o combate ao preconceito religioso. Mas o nível de desrespeito passou dos limites quando inseriram o sagrado no profano. Querem o respeito, mas não respeitam. Em 2019 já tinham colocado um homem representando a figura de Jesus tomando uma surra do diabo. Esse ano colocaram um homem representando Jesus pendurado na parte de trás do carro da Gaviões por mais de 1 hora. O que levou o homem quase a óbito, né? Porque ele passou mal, teve que ser socorrido às pressas. Temos também a escola do Salgueiro, que usou o enredo Delírios de um Paraíso Vermelho, que segundo a escola, eles apresentaram um novo olhar para o Jardim do Éden e também ao paraíso. Os carros alegóricos trouxeram elementos como maçã, céu, inferno, cobra e o próprio diabo. Olha a representação desses túmulos com uma força negativa fazendo com que os túmulos se abram, espíritos ressuscitando com caveiras do lado, uma energia de fato muito pesada só de assistir o vídeo. Isso me faz lembrar do poço do abismo de Apocalipse, que será aberto e milhões de demônios subirão a partir dele. Sem falar da homenagem à imagem do próprio Satã, onde a multidão o aplaudiram e o ovacionaram. Quando é apresentada a figura de Jesus, eles zombam. Mas quando é a representação de Satanás, eles aplaudem. Onde está o respeito nisso tudo? Não, eles não têm respeito. Eles pedem respeito, mas não se dão o respeito. Sabemos que no Jardim do Éden tinha um limite para o homem. Mas a mensagem que eles vieram transmitir foi: aqui não existe limites, não existe pecado, faça o que quiser e não serás punido por causa disso. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos nos calar diante disso tudo e aceitar tudo que fazem com a nossa fé. Precisamos nos posicionar sim, porque segundo a própria Bíblia, omitir também é um pecado. Eu tenho falado aqui de coisas muito sérias que estão para acontecer, e muitos não estão dando créditos. Eles zombam, eles escarnecem da nossa crença. Mas a própria Bíblia diz que a besta que subia do mar, ela tinha nome de blasfêmia. Ou não é o espírito do diabo que está trabalhando diante disso tudo? Quantos zombadores não tem? Quantos blasfemadores nós não vemos aí desde a política do ano passado? Quantos não blasfemaram da nossa fé? Quantos não zombaram das nossas orações? Sim, a besta tem nome de blasfêmia e todos aqueles que blasfemam estão trabalhando para a besta do Apocalipse, está trabalhando para o diabo. A natureza está gemendo,
O planeta está pedindo socorro. Eu tenho falado isso aqui já faz dias. Terremotos em volta do mundo, tremores acontecendo em vários países, vulcões se despertando por toda parte, chuvas causando desmoronamento, guerras entre a Rússia e a Ucrânia que parecem não ter fim, fogo pegando sem explicação em vários países, OVNIs aparecendo pelos céus, mundo afora, sem ninguém dar uma explicação plausível para isso. Mas diante disso tudo, um avivamento está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos. E no Brasil, o carnaval a todo vapor. E ainda com forma de zombaria, ofendendo a fé dos evangélicos e dos cristãos em geral. Agora, esse avivamento em Asbury não é algo normal, não é algo natural, não é meninice, não é emocionalismo, não. Não é só mais um culto. O que está acontecendo em Asbury é uma profecia, sim, porque está escrito que antes de vir o terrível dia do Senhor, Ele derramaria do seu Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o derramar do Espírito do Senhor é um sinal que o grande e terrível dia do Senhor está chegando. Agora vamos voltar os nossos olhos para o carnaval e nos atentar a cada detalhe para você entender o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se você parar para observar, você vai ver que a cor que mais se destacou nesse carnaval foi a cor vermelha. Olha para a Sabrina na Gaviões, olha para a Salgueiro, olha para a Ivete Sangalo, olha para a Priscila Alcântara, que já se perdeu, né? Coincidência? Não. Vamos conectar os pontos agora. A Salgueiro veio com a representação do Jardim do Éden, delírios de um paraíso vermelho. Já a Gaviões veio com a representação do dragão, usando a imagem de uma famosa Sabrina Sato. E o grande dragão vermelho está no Apocalipse. Perceba, a Salgueiro está trazendo uma representação do Éden, do início, do Gênesis, enquanto que a Gaviões está trazendo uma representação do Apocalipse. Coincidência? É claro que não existe coincidências nisso. Agora, para a gente conectar os pontos, responda para mim aqui o que significa a palavra carnaval. Eu sei que muita gente já sabe. Em latim, carnivale, que significa a Deus a carne. O carnaval é conhecido como a festa da carne, exatamente, pelo motivo de que seus participantes liberam-se a práticas que dão lugar aos desejos carnais. Esse culto à carne, o carnaval, esse culto à carne, evoca tudo que desperta materialidade, sensualidade, paixão, orgia, sexualidade e muitas outras coisas. Mas agora vamos lá. A serpente do Éden é representada pela Salgueiro, se transforma no dragão vermelho de Apocalipse, representado pela Gaviões da Fiel. Mas como pode isso? Para sabermos como a serpente do Éden se transforma no dragão de Apocalipse, precisamos ler alguns textos e tudo vai ficar mais claro para você. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Preste atenção nesse detalhe: e pó comerás. Deus disse que a serpente comeria o pó da terra. Só que serpente não come pó. Mas vamos ler um outro texto para ir clarificando a revelação bíblica. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Serpente não come pó, mas o homem é feito do que mesmo? O homem é feito do pó da terra. Ou seja, quanto mais carnal o homem é, mais ele alimenta a serpente. O pó que a serpente vai comer, na verdade, é a carnalidade do homem, é a carne do homem, tipificado pela cor vermelha. Tá conseguindo compreender? É a carne do homem que transforma a antiga serpente no grande dragão vermelho. Ou seja, o carnaval é a festa da carne. Carne fala do homem como um pó da terra. E essa festa de carnaval foi apenas mais um ponto de conexão entre a antiga serpente do Gênesis com o grande dragão vermelho do Apocalipse. Em resumo, a festa da carne, ou Carnaval de 2023, foi só mais um banquete para alimentar a serpente.
a fim de transformá-la no grande dragão vermelho. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. O grande dragão vermelho foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Sim, a serpente do Éden, representada pela salgueiro, se transforma no dragão vermelho, representada pela gaviões da fiel. E o ponto de conexão entre uma coisa e outra é a carnalidade, é a carne, ou seja, a festa do carnaval, a festa da carne, foi o ponto de contato para alimentar a serpente, para ela se transformar no grande dragão vermelho. Isso no mundo espiritual há uma influência muito grande, a níveis de guerras e de batalhas espirituais envolvendo de uma forma muito forte e muito crente ainda está desligado e desconectado. Lembre-se, já ensinei aqui, já ensinei dos meus cursos, batalhas espirituais se fazem de cima para baixo e não de baixo para cima. Que o Senhor nos guarde nesses tempos sombrios que estão vindo pela frente, diante de tanta coisa negativa que está acontecendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia dos seus e que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, marcar alguém aqui e deixar o seu comentário. E se você ainda não segue a nossa página, siga a nossa página aqui no Facebook para poder receber mais conteúdos.